Ainda não apareceu na minha página aqui, estou aguardando. Uhum. Vamos lá, Bira. E aí? Vamos que vamos. Aquela friozinho na barriga, que beleza. Coisa boa, né, Bira? É bom, cara. É bom mesmo. Vocês acreditam que eu fiz uma poesia para vocês aí agora, cara? Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à live A Plenitude como Finalidade da Educação Física, né? Nosso intuito no nosso encontro de hoje é poder discutir, debater um pouquinho a respeito de aspectos ligados à forma de objetivo da educação física. Então, vamos usar como referência a plenitude, né? Estamos recebendo aqui 3 professores de educação física, né? E vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Só um pouquinho, deu uma parada aqui. Deixa eu voltar. Vai lá. Eu estou movimentado. Voltou. Bom, então, basicamente, pessoal, é importante que a gente possa entender, boa noite a quem está chegando aí, que a ideia é que a gente possa usar como referencial um artigo do professor doutor da Universidade de Pernambuco, professor Ferdinand Roth, que escreveu sobre a plenitude como uma realização na área da educação, não exclusivamente educação física, até porque Ferdinand Roth não é da educação física, é um doutor em educação, mas no intuito de conseguir que a gente possa transpor esses conceitos para uma disciplina tão importante quanto a educação física e levando em conta, fundamentalmente, o histórico da educação física, que não é um histórico de desenvolvimento da plenitude, pelo contrário, né? Nós temos um século XX, onde as abordagens da educação física ligadas à educação física higienista, à educação física militarista e à educação física competitivista fizeram que a gente tivesse como ênfase principal o desenvolvimento das capacidades físicas, técnicas e táticas, esquecendo as demais dimensões. A partir do advento do século XX, principalmente através dos estudos, dos relatórios da Unesco, né, se desenvolveu os 4 pilares da educação do século XX: o aprender a fazer, o aprender a conhecer, o aprender a ser e o aprender a viver junto. Então, na busca de um professor de educação física, dentro de uma temática do século XXI, a ideia é que a gente possa hoje conversar um pouco a respeito dessa tendência, desse desenvolvimento de trabalho de educação física, não só com aspectos físicos, técnicos e táticos, mas um aspecto com o desenvolvimento do ser humano num contexto de uma integralidade, e nós vamos tentar explicar aqui o que a gente entende como plenitude dentro desse processo. Então, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nos comentários, para nós se torna muito significativo que quem está assistindo possa participar junto com a gente, colocar suas opiniões, colocar os seus referenciais, porque aqui o espaço é de todos nós não somos só nós 3 que estamos juntos nesse bate-papo hoje, pelo contrário, já vejo que temos 14 pessoas que estão assistindo, e então nós convidamos 14 pessoas para participar junto conosco, trazendo perguntas, questionamentos, comentários, e a gente, a todo momento, vai estar referenciando esses comentários, ok? Então, vamos à apresentação, então, dos nossos componentes. Aqui à minha direita, aqui da minha tela, aqui, o professor Norberto. Então, vou passar a palavra, então, para o professor Norberto, para ele poder se apresentar, então. Por favor, professor Norberto, seja bem-vindo. Agradeço muito, Daniel e Bira, aí, nossa, é um reencontro aí, maravilhoso, e nada melhor do que começar esse reencontro com vocês aí, me apresentando uma poesia que eu fiz hoje, hein, do grupo aqui para nós ali, rapidinho. Reencontrar os essenciais e sentir a plenitude do amar. Encontrar os referenciais e consentir a poetude do almar. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Alô? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. E me apresentar para vocês aí, para o pessoal que está na live aí, a minha família, aí, um beijão para minha família, com certeza aí está me acompanhando. E o pessoal de casa tem que estar, né, Bira? E aí é o seguinte, dizer assim, ó, dizer que eu sou um professor de educação física, mas é que eu acredito
muito forte em que fazer o bem significa elevar a nossa vida, significa fazer com que a vida vá ao máximo das possibilidades. Eu costumo dizer que eu sempre faço fronteira, eu estou sempre naquele limite onde a natureza é soberana, onde as nossas decisões e a natureza estão muito próximos. Então, qualquer decisão que eu tenha que tomar, eu tenho que ter muito respeito com a natureza e encaro as pessoas como elementos essenciais dessa natureza. E acredito, fazendo parte da natureza, que os limites que eu falo aí são libertadores. Bira, te apresenta, por favor. Show de bola. Estava viajando aqui contigo. Bem, em primeiro lugar, uma boa noite a todos, né? Essa galera aí que vem nos prestigiando, que nos deixa feliz com as suas opiniões, com seus comentários, com seus conhecimentos, né? Isso aí faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de sentar e bater esse papo, né? Compartilhar um pouquinho da nossa vivência, da nossa história. E aí, então, eu poderia dizer que dentro da minha vivência, da minha história, eu estava fazendo uns cálculos aqui, são 39 anos dedicados à educação física escolar, junto a ela, desses 39 anos, 20 anos, mais ou menos, também foi repartido as minhas atenções e o meu trabalho junto à natação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sem demagogia nenhuma, eu tenho muito orgulho desse número. Isso não significa que eu possa saber mais do que alguém, muito pelo contrário, mas eu tenho orgulho de poder me dedicar há tanto tempo e digo a vocês que eu continuo com a mesma motivação, com o mesmo carinho, com a mesma fome, né, de continuar nadando dentro desses assuntos, dentro dessa disciplina que tanto tem me proporcionado crescimento pessoal. E então eu tenho essa formação em licenciatura plena, depois eu fiz uma especialização em educação infantil, e a partir daí segue o meu trabalho, graças a Deus, até hoje, e peço a Deus que Ele me ilumine o máximo para que eu possa continuar minha jornada, minha caminhada, até onde Ele achar que eu possa ir. Muito bem, boa noite. Então, sejam bem-vindos, professor Norberto, professor Bira. Antes de eu fazer a minha apresentação, queria dar uma boa noite especial ao professor Marcos Carvalho, da Escola Bom de Bola, um excepcional pedagogo do esporte, do futsal, principalmente. Seja bem-vindo, professor Marcos. Ao professor Alessandro, nosso grande colega do Monteiro Lobato. Aê, Alessandro! Prazer te receber, Alessandro. É sempre um prazer a gente poder, daqui a pouco, poder ter as tuas contribuições, são sempre tão ricas. Estamos recebendo aqui o Birinha, o irmão do Bira, que é um participante assíduo das nossas lives lá no Instagram e sempre contribui muito bem conosco, e tenho certeza que essa noite o Birinha, apesar de atualmente não estar trabalhando na educação física, é um grande educador, tem em si como uma situação que ele traz da formação que ele teve como professor de educação física, durante muitos anos trabalhou também com futsal, né? Então, uma contribuição que vai nos ajudar muito. Estamos recebendo também a Claudete da Silva. Seja bem-vindo, Claudete, é um prazer te receber. Bom, eu sou então Daniel, sou professor de educação física, né? Me graduei no IPA em 1996, possuo 3 especializações na área, né? Na área da psicomotricidade, uma especialização na área da psicologia do esporte, uma especialização na área da pedagogia do esporte. Sou mestre em reabilitação e inclusão e atualmente estou fazendo um doutorado na área da educação. Boa. Então, basicamente, a ideia, para quem está entrando agora, boa noite ao Max Perraro, boa noite. Boa noite ao professor Marcelo Soares, seja bem-vindo. E boa noite ao professor André Pérez, da DEIX, sejam todos muito bem-vindos. E a Yara Beatriz, que acho que trabalha no Monteiro Lobato, não é isso, Bira?
Pois eu não estou enxergando a fotinha aqui, mas eu acho que pelo nome, sim. Foi funcionário, é funcionário ainda, né? Então, seja bem-vinda, Yara. Prazer em te ter aqui também. Tá? Então, a ideia, para quem está entrando agora na live, é que a gente possa, então, falar sobre plenitude como finalidade da educação física. Acabamos de receber o professor Jorge Elias, mais um representante do Monteiro Lobato aqui. Ô, Jorge, hein? Aí, garoto. Também, seja bem-vindo, Jorge, hein? Então, a ideia é que a gente possa passar basicamente por 2 temas. E dentro desses temas tem alguns assuntos que a gente vai procurar destrinchar. Então, a primeira parte é a gente entender que antes de chegar na plenitude do aluno de educação física, no processo de educação, a gente tem que entender o que é a plenitude de um processo educacional. O que Ferdinand Rohr considera um processo realmente de plenitude educacional. Então, a gente vai ter que abordar elementos fundamentais e indispensáveis da educação, como fenômeno humano. Então, vamos ter que falar um pouquinho sobre o educador, falar um pouquinho sobre o educando, falar um pouquinho sobre a meta educacional, para a gente aí poder entender esses 3 itens e poder entrar, sim, no nosso grande tema, que é a forma de plenitude do desenvolvimento do ser humano como utilização de objetivo de meta educacional fundamental da educação física. Então, a ideia é que a gente possa, nesse primeiro momento, falar um pouquinho sobre num processo de plenitude do desenvolvimento da educação, qual é a função do educador, qual é o lugar do educando e que meta educacional a gente tem que buscar. Entendendo essas três itens dentro desses 3 elementos, a gente vai conseguir entender melhor o processo fundamental relacionado à educação física, utilizando como referência desenvolvimento a plenitude do desenvolvimento do ser humano. Boa noite, professor Evandro Lunardelli, seja bem-vindo, está sempre nos prestigiando. Oi, Evandro. E o Evandro contribui muito com a gente, viu, Norberto? Está sempre contribuindo com excelentes comentários, tem muito conhecimento na área de desenvolvimento, não só do futsal, como na área de educação física. Então, vamos começar, então, falando, então, sobre o primeiro elemento do desenvolvimento, né, da plenitude da educação, não do ser humano, é da educação, para a gente poder considerar um processo realmente educacional. A gente tem que entender que o educador, ele é o principal responsável pelo cumprimento da tarefa educacional. A direção, os pais, a comunidade, a coordenação, a supervisão, todos esses agentes são importantes no processo educacional, mas todos eles são corresponsáveis. O principal responsável do processo educacional é o educador. É ele que tem que desenvolver a meta educacional, é ele que tem que desenvolver as pedagogias necessárias para o desenvolvimento. E aí, Ferdinand Rohr nos coloca que sempre que a gente deixa o professor de coadjuvante apenas cumprindo uma tarefa no processo educacional, a gente passa a não ter mais uma plenitude educacional propriamente dita, porque a gente desvia o principal regulador desse processo. Então, só que tem que deixar claro que esse educador, ele precisa ter, em todos os momentos, uma intenção educacional, que vai estar voltada, né, para esse processo de desenvolvimento integral do ser humano. Então, a partir dessas primeiras colocações, a gente poder entender o papel desse educador dentro dessa plenitude de educação e mais adiante, de plenitude do educando, queria saber a tua opinião, professor Norberto, tuas considerações sobre o papel do educando, do educador, dentro do processo de plenitude educacional. Por favor, professor Norberto. Boa. Tema vasto, tema muito bom. Educar, preciso primeiro dizer que educar significa conduzir para fora. É o conducere, liderar junto. Então, essa condução que tu fazes, tu tem que ter um olhar para dentro, tem que ter aquele olhar para fora, tem que voltar a olhar para dentro, olhar para fora, e isso é um processo. É um processo que começa com aquele olhar para dentro, para mostrar, para buscar aquela luz que está dentro do estudante, do educando. Então, o propósito, o papel do educador é auxiliar o educando nesse caminho para dentro, buscar, porque todas as pessoas têm aquela luz dentro de si, tem aquele talento próprio, todos temos, e todos temos o tempo todo que exercitar isso.
E essa parte íntima, essa parte que anima, essa parte que é a ânima é a alma, e ela anima, essa parte íntima e pessoal de cada pessoa oferece o que está dentro de si. Ela não vai conseguir oferecer além daquilo que já existe dentro dela. Então, o trabalho do professor, o trabalho da professora, da educadora, educador da educação física, é auxiliar no caminho que leva para dentro. De que forma? Eu já poderia me arriscar e dizer assim que seria muito interessante aquelas combinações, aquelas regras fossem mescladas por valores. Poderia, em alguns momentos, até trocadas, permutadas por valores. Que valores são esses? Participação, a presença, a curiosidade, a autonomia. Tocou uma campainha aí, acho que está na hora de eu parar de falar. Não? Não é. Não, é o celular mesmo que tocou. A curiosidade, a autonomia, a inclusão, a autenticidade, colaboração, compartilhamento, a sustentabilidade. E o principal, eu acho, assim, para mesclar numa aula, é o amor. É o amor pouco produzido nas escolas, e aí eu me arrisco também a dizer que a escola trabalha muito a questão do intelecto, do trabalho e da carreira e do lazer. Estou colocando aí a educação física. Mas faltam algumas questões bem importantes, como a saúde, como a vida financeira, como a questão da espiritualidade, né, Bira? Questão do amor, a questão amigos e família. Essas questões que eu falei aí, saúde, vida financeira, espiritualidade, amor, amigos e família, a escola trabalha, mas eu vejo mais como campanha e não como processo. E eu acredito que a educação física consegue fazer no dia a dia esse trabalho de processo dessas outras questões, porque tu tem que descobrir os amigos, tu descobre a família, todas essas questões que estão lá dentro do educando e que nós temos que auxiliar. E é claro que nós não vamos ter um educando individualmente para trabalhar. Nós vamos trabalhar com um coletivo. Eu vou passar a minha palavra para o Bira aí, para não me estender muito. Bira, só um minutinho antes de passar, Bira, para te então dar a tua posição a partir desse processo ligado ao educador. Só reforçar aqui, né? Nós acabamos de receber 4 professores de educação física que são referências para a gente dentro da etapa. O professor Rafael Machado Cunha, que está atualmente trabalhando na China com o futsal. É um prazer te ter conosco, professor Rafael. O professor Diego Clesar, né? O fininho, nosso craque do futsal aí, né? Trabalha com musculação. O nosso excepcional pedagogo do futsal, que mora no Mato Grosso, o professor Robson Garcia, está nos prestigiando aqui, é um prazer te receber, Robson. Temos que marcar uma live contigo também, meu amigo. O professor Guilherme Vivian, que é outro pedagogo do futsal também, muito competente. Estamos recebendo também o Jorge Luiz Teixeira, que é o João, lá do Monteiro Lobato, funcionário do Monteiro Lobato, da administração. Prazer em te receber aqui, João. E o Jorge aqui colabora aqui com as colocações do Norberto, colocando trabalhar valores para a vida na educação física. Obrigado pela contribuição, professor Jorge. Então, professor Bira, fazendo um pequeno resumo aqui do que o professor Norberto falou, então o trabalho basicamente do educador, né, do professor de educação física dentro da disciplina, é trabalhar uma série de fatores, mas o amor é uma coisa que é primordial nesse processo. Como é que tu consegue desenvolver um trabalho a partir dessa característica, ou desse sentimento de amor dentro de uma aula de educação física? E qual o papel do professor dentro desse processo, professor Ubiratã? Nossa, quanta informação, né? Mas, Daniel e Norberto, antes de entrar direto aqui no assunto, vamos dar um auxílio a a Yara Camarata, que vai fazer uma live com a gente na semana que vem. Ela quer acessar e ela não consegue acessar, porque eu acho que ela não é amiga do Daniel ainda, né, Daniel? Se puderes dar uma instrução. Eu botei no WhatsApp ali para ti, ela tem que entrar no Daniel Geraldi e pedir amizade para mim que eu libero. Eu consigo olhar o Face por aqui. A hora que ela pedir a solicitação, eu já libero. Beleza. Tá bom.
Então, eu vou fazer um pouquinho da minha explanação e depois eu mando um WhatsApp para ela que ela quer acompanhar o nosso trabalho. Sabe que o Norberto falou e fala tanto em amor, né? E uma palavra forte, uma palavra que para cada um de nós deve ter um conceito, né? Dependendo do tipo de amor que a gente recebeu dos pais, né? Na nossa criação, na nossa educação, com certeza é o tipo de amor que a gente dá o seguimento, né? Para os nossos também, né? Aqueles que estão em volta. E aí não são só os nossos filhos, né? São esse enorme número de alunos que a gente tem e as pessoas que entram, que estão no nosso convívio. E aí, falando em amor, eu me lembrei também que eu não sei se ele é vivo ainda, acredito que sim, um autor chamado Léo Buscaglia, que ele tem tinha uma disciplina na universidade que também não me lembro o nome, porque faz muito tempo que eu li esse livro, e que a disciplina dele chamava-se Amor. E era uma das disciplinas mais concorridas da universidade. A galera não começou com tanta fé, mas a forma como ele abordava era uma forma incrível. E aí eu fiquei pensando assim hoje sobre o nosso tema, né? E nessa palavra plenitude. E fiquei buscando assim em mim, não tanto em conceitos prontos, né? O que isso significava e significa para mim, né? Plenitude, uma coisa total, uma coisa plena, uma coisa cheia, né? E ao mesmo tempo eu trouxe a mim um contraponto, né? Ou seja, o contrário de cheio, de completo, de todo, seria o vazio, né? Uhum. E aí, transportando isso para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho com a gurizada, eu penso que o primeiro ponto de origem para tudo isso aí é aonde é que está o educador nisso aí? Ele está mais para o cheio ou está mais para o vazio? Tá? Aonde que ele anda nesse sistema? Nesse ponto, uma das coisas fundamentais que eu tenho assim repetido nas lives aqui é que se eu for me apossar do meu trabalho da educação física para trabalhar os conteúdos específicos dela, né, dos esportes, e não me aproveitar disso para pensar nessa gurizada como um ser futuro, eu já tinha largado há muito tempo, porque não me traria propósito nenhum. E eu digo a vocês que a educação física, para mim, é um propósito de vida. Se é um propósito de vida, eu quero muito mais com os meus alunos do que ajudá-los a melhorar o ambiente esportivo só, né? Só jogar, só saber jogar, jogar bem, etc. Isso não me leva a lugar nenhum com eles, muito pelo contrário. E aí o Norberto fala uma coisa que a gente vai estender depois, que é levar esse tipo de conhecimento aos alunos, porque a gente só pode chegar a uma plenitude se a gente começar a aprender a olhar para dentro. Porque olhar para fora é uma coisa muito fácil, muito simples, é o que mais a gente faz. Mas as grandes descobertas, as grandes respostas que a gente procura, a gente só vai encontrar se a gente olhar para dentro. Mas não é um olhar para dentro só apenas de fechar os olhos. Tem ferramentas que levam a gente a olhar para dentro com mais significado. E isso, galera, eu estou conseguindo, aos pouquinhos,
uma das coisas bonitas que a quarentena está me proporcionando é poder colocar dentro do meu planejamento um pouquinho desse conhecimento para a gurizada, de que forma a gente pode olhar para dentro e começar a buscar algumas respostas, né? E por incrível que pareça, nós estamos terminando o primeiro trimestre e eu fiz uma autoavaliação com todas as turmas e quase que unânime, o que eles mais se interessaram, o que eles mais falaram que estava bacana, eram os momentos do yoga, do pranayama, que é uma técnica de respiração, e da meditação. E dessa forma, eu tenho certeza que a gente vai procurar alcançar, ter um alcance maior, né, sobre esta aprendizagem harmônica, né, que não fique engessada apenas nos conteúdos específicos, né, que é uma bola para lá, uma bola para cá, né, uma corda para lá, um bambolê para cá. Mas e quando a bola bate num, quando o corpo bate no outro, quando o verbo diz respeito ao outro, onde é que estão os conteúdos? Nós vamos deixar isso acontecer e vamos cruzar os braços, não vamos fazer nada? Vou parar por aí por enquanto, senão vou me esticar e a galera não vai poder falar. Mira, eu vou continuar nesse... Eu ia perguntar para ti, mas eu vou aproveitar esse tempo e vou perguntar para o Norberto para te pedir uma gentileza. Assim, eu já recebi 2 mensagens aqui do Face, tanto do teu aluno, o Rafael, lembra, que é do Direito, como a Yara, eles não estão conseguindo acessar aqui. Eles mandaram mensagem, mas tu precisa orientá-los que eles têm que me pedir uma... Ó, de novo o Rafael mandou. Vou ver se o Rafael já mandou a solicitação de amizade. Deixa eu ver. Eu acho que o Rafael já mandou. Deixa eu ver. Ó, o Rafael, eu vou liberar ele agora, tá? O Rafael Gomes. Mas a Yara tá pedindo, mas ela não me pediu ainda a solicitação de amizade, tá? Mas, Norberto, eu ia fazer pro Bira a pergunta, mas vou fazer para ti, tá? Até porque o Bira poder liberar para a Yara poder participar com a gente também. Mas antes de fazer a pergunta, eu queria aproveitar esses momentos para a gente poder fazer meio que uma breve investigação hermenêutica sobre as falas, né? Porque na hermenêutica diz o seguinte, que aqui na fala a gente revela o nosso mundo, né? O que a gente fala é o que nós somos, né? E a segunda palavra que aparece, claro, eu cheguei o Bira a falar sobre isso, mas espontaneamente em todos os discursos dele aparece a palavra amor, né? Tu fala de amor como uma situação de atitude. O Bira fala de amor através de um conceito teórico, né? Então me parece que o amor, esse amor incondicional pela disciplina de educação física ou pela aula, me parece ser um aspecto fundamental para a gente já colocar guardadinho ali nas ações de um verdadeiro professor de educação física, um verdadeiro educador, né? Mas, Bira, tu conseguiste aí, Bira? Eu mandei uma mensagem para ela, Daniel, agora. Então, já que tu já está liberado, eu vou perguntar para ti. A gente vai falar daqui a pouco e avançar nisso, eu quero problematizar um pouquinho, Bira. Bira, dentro desse processo de plenitude, provavelmente o amor, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento da expressividade, todos eles são muito importantes. Mas eu queria saber de ti, Bira, quando um professor de educação física só trabalha esses aspectos e deixa de ensinar o esporte, por exemplo, larga uma bola e está jogando, mas ele é amigo de todo mundo, ele conversa com as pessoas. Nesse momento, quando o educador só privilegia isso e deixa de atender também o desenvolvimento físico, técnico e tático, né? Não é também uma forma, se a pessoa vai só para um outro extremo, não desenvolver a plenitude desse estudante, desse participante da educação física? Queria saber a tua opinião. Claro, com certeza, né, Daniel? A gente não pode sair das características daquela que te chamou como profissional, que te trouxe, né, como profissional. Eu acredito que o dia a dia, a vivência, principalmente na área da educação física, na qual a gente tem possibilidades, talvez, mais do que as outras disciplinas, de observar a gurizada, porque é um tipo de exposição corporal que as outras disciplinas quase não têm, a gente passa a ver e ouvir muitos absurdos.
né? Em termos de tratamento, de conduta, de atitudes, de comportamento, né? E quem oferece essa possibilidade desses alunos se mostrarem é o esporte. Então, o esporte sempre, para mim, vai estar ligado ao trabalho das habilidades socioemocionais, sempre. Mas eu te digo uma coisa, Daniel, eu continuo muito fiel aos meus conteúdos, mas eu não deixo eles taparem, ofuscarem aquilo que, para mim, se sobrepõe um pouco, que é aproveitar essas atividades, né, de ordem lúdica, né, para ajudá-los numa educação saudável. Eu acredito, assim, Daniel, que jamais eu vou deixar de avaliar um aluno na ordem motora, mas no momento que eu avalio, eu apenas comunico e informo de que maneira eu posso ajudar ele nesse sentido. Mas isso, né, como eu te falei, se a gente for projetar para uma linha futura, né, esta pessoa, este aluno, que no momento está tendo dificuldades de adquirir algumas habilidades esportivas por X problemas, mesmo que ele não consiga, na sua evolução, no seu progresso, ele provavelmente poderá ser uma pessoa muito feliz pessoalmente e profissionalmente. Mas, ao contrário, Daniel, que é a minha preocupação, né? Se esse camarada, se esse nosso aluno, eles não evoluem ou evoluem na parte esportiva e deixam para trás as suas habilidades de uma boa convivência, as perdas são extraordinárias. As perdas são de ordem de relação, no seu emprego, na sua vida amorosa, enfim, porque tudo isso requer o quê? Requer saber conviver, né? E conviver eu tenho que estar com pessoas, né? Então eu te digo assim, com certeza, eu caminho nessas duas vertentes, mas a vertente da parte motora, da parte da transmissão do meu trabalho em cima das modalidades esportivas, tudo isso caminha, com certeza. E ela me dá um suporte para trabalhar aquilo que eu mais admiro, né? Que são os valores, que são as atitudes, porque isso é que vai fazer muita falta para quem não prestar atenção. Maravilha, Bira. Professor Norberto, como tu ficou um pouquinho mais tempo agora assistindo essa nosso bate-papo, eu queria te fazer duas posições. A primeira, eu vou te fazer uma pergunta, ainda dentro do item educador, e a ideia era finalizar essa parte educador, se nenhum mais de vocês quisesse falar sobre esse tema, tá? Mas, como apareceu mais uma pergunta de um participante aqui, eu vou te fazer a pergunta que eu formulei, para saber ainda um pouquinho mais sobre a pedagogia do amor dentro da educação física, mas depois eu queria te pedir a gentileza de responder a pergunta do Rafael Gomes, tá? Mas a primeira pergunta é a seguinte, Roberto. Tu falou de amor, esse amor do educador, como uma situação de atitude, o Bira falou como uma situação conceitual, ele até trouxe um referencial teórico para isso, mas para quem está assistindo agora, Norberto, como é que o professor de educação física consegue, em ações na aula, traduzir esse amor? Em que momento, para as pessoas poderem se concretizar, que momento esse amor aparece, ele transpira, ele se expressa? Queria que a gente pudesse concretizar isso para quem está assistindo, por favor, professor Norberto. Bem simples, da forma mais simples que possa existir. Não existe nenhum preparo. Tu tem que ser, na verdade, aquela pessoa extremamente sincera, extremamente ética, porque a ética está intimamente ligada com uma pessoa que é sincera, uma pessoa íntegra e extremamente sincera. E essa pessoa, o professor,
tem que estar impregnado de um conjunto de princípios e valores na sua conduta de vida, não só lá dentro da escola. Ele entra na escola, ele é a mesma pessoa que está lá fora da escola. E ele lá dentro da escola está junto com outras pessoas. E é importante que lá com essas pessoas tem um regramento. Aquele regramento que eu falei, as combinações todas, e vai ser exigido, aquela exigência vai continuar existindo. Porque temos que trabalhar com limites. Então, na verdade, falando em limites já, bem claramente, assim, ó, e é amor isso, trabalhando com limites. Porque o limite, as pessoas gostam de limite porque o limite é libertador. Ele te deixa livre para tu expor o que tu quer expor, o teu corpo trabalhar, no caso da educação física, de uma forma livre, mas ele sabendo dos limites. Então, o limite não pode ser aquele cabo de aço, ou seja, o nosso espaço ele não pode estar limitado por cabo de aço, porque senão ele vai romper, porque o limite é para ser levemente ultrapassado. Ele tem que conhecer o limite, o estudante, tem que experimentar esse limite. Então ele vai chegar no cabo de aço com muita velocidade, vai bater de peito, vai ficar com uma cicatriz extremamente forte, quase uma tatuagem ali, e esse limite ele não sabia. Pô, o Norberto botou um cabo de aço aqui, eu não sabia que tinha um cabo de aço, eu fui correndo atrás da bola, dei de peito no cabo de aço. Também não posso colocar, que não é amor isso, o fio de seda. Você coloca um fio de seda, ele passa correndo pelo fio de seda. Pô, Norberto, tu disse que tinha um limite, eu nem enxerguei, passei correndo. Olha aqui, parece teia de aranha aqui no meu peito. Os limites são elásticos. Os limites são elásticos. O amor é assim. O amor é o jeito, não é a forma, porque a forma é a forma, né? Não é uma forma. É um jeito mesmo de tratar conversando do jeito que tu queres. Leva muito tempo. Educação leva muito tempo. Mas é um processo lento, mas elástico. Só que nós temos que trocar esse elástico o tempo todo. Porque a partir do momento que eu boto o elástico nos limites dele, ele chega no elástico, o elástico leva ele vai adiante, só que ele sente o elástico. O Norberto me falou que tinha um limite por aqui. Aí ele sentiu o elástico, o próprio limite trouxe ele de volta. É isso que eu chamo de amor. É um limite exigente com ele e trouxe ele de volta. Só que esse elástico tem que ser trocado com frequência, porque de tanto usarem o limite, ele fica gasto e ele vira um fio de seda. Ou, se tu comprar e usar um elástico muito forte, ele pode ter um efeito do cabo de aço e travar, e não deixar ele experimentar o limite. Eu vejo um grande problema quando o professor deixa de trabalhar a autonomia. Para o aluno ser autônomo, ele tem que ter experiência, ele tem que ter a vivência. Então, esse limite tem que ser experimentado. Essas fitas elásticas são fantásticas, é um exemplo para entender melhor aonde está esse limite. Então, professor Norberto, nós poderíamos resumir alguns itens que tu coloca, então, eu fui anotando, fui falando, então, uma forma de colocar esse amor dentro da educação física é uma posição espontânea do professor, é uma constituição de valores sociais muito claros, é uma reprodução desses valores em forma de conduta para os alunos, é uma forma de desenvolver vínculos muito fortes e uma forma de desenvolver um equilíbrio entre limites e valores através de um processo de autonomia e liberdade. Poderíamos colocar esses itens como alguns referenciais das tuas colocações, professor? Pode ser, Daniel. E eu queria acrescentar uma questão bem importante, assim, porque sempre convidei meus alunos para tomarem chá comigo. E o tomar chá seria trabalhar o C, o H e o A do chá, tá? O chá com acento mesmo ali. Já vou explicar por quê. O chá é o C do conhecimento.
aquele saber ler, mas saber ler o mundo. O aluno não é só a questão da linguagem, é a expressão toda, corporal, a expressão, todos os tipos de linguagem. É o saber ler, que é o ser, que é o conhecimento. A habilidade, que é o saber fazer, mas o fazer do jeito que ele pode fazer, respeitando ritmos e tempos dos alunos ali, com certeza. A atitude, que é o chá que tem um acento, a atitude, porque vem o acento da ética aí, que é o saber ser, e que tem muita ética aí. Só que um chá não se toma sozinho, se toma chás, no plural. Aí eu acrescento o S, que o S é a sensibilidade. Porque se não tiver a sensibilidade, por isso que eu destaquei o chá antes. Não adianta tu servir chá para o aluno se tu não servir chás. Porque no coletivo, tu tem que servir no coletivo, usando da sensibilidade, porque aí é o saber sentir. Porque se o aluno não souber sentir, ele não vai saber ler, ele não vai saber fazer, ele não vai saber ser. Então, o sentimento é extremamente importante. Chás. Então, servimos aquele chás. Para a gente poder fechar essa primeira etapa relacionada ao educador como um dos elementos fundamentais da plenitude da educação, tá? E depois eu vou agora fazer uma pergunta das pessoas que estão nos prestigiando aqui, uma pergunta do Rafael Gomes, professor Norberto. Se depois o professor Bira quiser fazer algum complemento sobre a função de educador, a gente ainda deixa a possibilidade do Bira poder ainda fazer uma intervenção antes da gente mudar o tema, tá? Então, professor Norberto, o Rafael Gomes pergunta o seguinte: vocês acham que o papel do educador físico americano diferencia-se muito do brasileiro? Vejo nos Estados Unidos um enfoque da competitividade mais prematuro que no Brasil, sendo isso uma consequência direta, mas não única, do desempenho diametralmente maior deles em Olimpíadas, lá na ponta final da formação do atleta em relação ao Brasil. Tu acha que tem diferença, então, nesse processo de formação de atuação do professor de educação física dos Estados Unidos, com uma cultura diferente da nacional? O que tu observa dentro desse sistema, por favor, professor Norberto? Eu acredito que, na grande maioria, eu acho que o Rafael está colocando aí, porque tem escolas norte-americanas que trabalham dessa forma, com a plenitude que nós estamos tentando aqui conversar. Mas a grande maioria das escolas norte-americanas, sim, trabalham com a performance, né, que eles chamam de performance, e isso acaba prestigiando um número menor de estudantes dentro de uma mesma sala de aula, ou do mesmo grupo de alunos. E isso não me agrada, porque eu gostaria de ter estes alunos que têm mais facilidade em algumas habilidades aí, seriam habilidades para trabalhar ajudando o professor no processo para os outros também conseguirem chegar no seu máximo. Agora, acreditar que... Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu estou acreditando que com a cultura mais forte da guerra, a cultura mais forte lá do bullying também, que existe nas escolas norte-americanas, a história do fracassado, porque é muito importante tu errar, é fundamental trabalhar com o erro. O erro é que nos deixa mais fortes. São ciclos. Se tu entender um semestre inteiro, acho que é um ciclo muito longo. A plenitude que nós estamos falando ali, o interessante é trabalhar com ciclos, com processos rápidos, para ter mais momentos de plenitude, que a plenitude está intimamente ligada à felicidade. E isso faz muito bem. Eu não sei se eu consegui responder, mas eu acredito que tu trabalhar com um grupo de uma forma assim, um grupo que com muitas diferenças, trabalhar como todos iguais, trabalhar com o sentimento de igualdade, de tentar performar esse grupo, eu acho que não seja saudável. Não sei se o Bira pode me ajudar, eu não entendi muito bem a pergunta, Bira. Eu não tenho conhecimento muito sobre o lado de lá, né? O que eu sei é que eles são hipercompetitivos, né?
Agora, não tenho conhecimento assim suficiente para fazer uma análise, né? Poderia pecar aqui, então me restringo um pouco sobre a resposta, né? Não tenho. Eu poderia contribuir. Eu acredito que o que o Norberto traz vai direto, vai ao encontro, sim, do que a gente está colocando aqui. São culturas totalmente diferentes, né? A educação física já é uma formação esportiva, né? Não é uma formação humana. Os americanos têm essa possibilidade, a educação física tem uma ligação já direta, um plano de educacional, de formação esportiva, em que a criança dos 7 até os 11 anos de idade pratica diferentes tipos de modalidades esportivas, para quando chegar com 13, 14 anos, se direcionar já para alguma modalidade específica para ser um atleta olímprico. Né? Então, existe um plano preparado para a formação de futuros atletas. Né? O nosso país está muito longe disso ainda. Nós estamos aqui falando de uma situação de desenvolvimento como formação humana, como uma situação até de reconhecimento da fragilidade do nosso processo educacional aqui. Né? Nós, antes de pensar numa formação olímpica, nós temos que pensar em formar, como a gente vem falando já há muito tempo nas nossas lives, né, Bira? Uma formação de seres humanos mais cooperativos, mais respeitosos, mais empáticos. A própria situação da pandemia e dessa disputa política que nós temos hoje nos mostra o quanto a gente está longe ainda desse processo de pensamento cooperativo, de pensamento social, né, Bira? Então, acredito que são culturas e momentos muito diferentes. O que a gente está trazendo para cá é uma plenitude de desenvolvimento humano através da educação física. Mas, Bira, eu queria te fazer uma pergunta e, a partir daí, se tu tiver considerações, né, vamos te escutar para fechar esse item do educador. Se tu não tiver consideração, eu vou dar um pouquinho de prioridade ali para as pessoas que fizeram colocações. Tá? E se tu tiver consideração, depois da tua fala, eu volto ali para a gente prestigiar as pessoas. Então, Bira, tu queria fazer mais alguma consideração sobre o educador nesse processo? Por favor, professor Bira. Sim, estava pensando assim, no momento que o Norberto começou a falar sobre a forma de poder expressar um amor aos alunos, nos momentos que a gente está trabalhando, fiquei pensando assim na minha educação, naquela a qual meus pais me deram. E essa é um princípio que a gente sempre vai ter, né, de voltar às origens, né? E eu fico pensando assim que eu cresci com um batalhão de nãos. Não faz isso, meu filho, não é para isso, não é para aquilo, tu não vai agora. Algumas vezes tinha uma justificativa, outras não, e é não. E, no momento, a gente bufa, né? E a gente vem, no amadurecimento, entender que aquilo ali foi tudo formas de amor, na qual eu fui recebendo, e eu pensava que não era amor, né? Minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, só diz amor, né? Enfim. E aí, no momento que eu, então, segui, né, com uma profissão de educador, eu fui, obviamente, né, buscando o autoconhecimento e tentando analisar todos esses processos, e aí, retratando para o meu trabalho do dia a dia, eu tenho absoluta certeza, Daniel e Norberto, que os pontos onde eu acredito maior amor aos meus alunos é quando eu freio o limite deles para os momentos calorosos e que aí transbordam falta de respeito. Transmito amor no momento que eu desloco particularmente um aluno para conversar o porquê que ele está tratando o colega assim, ou porquê que ele está respondendo a mim desta maneira, se eu não dou o exemplo para ele da mesma forma. Né? Dou muito amor aos meus alunos quando eu digo não a todos, né? Dou muito amor aos meus alunos quando eu sento na roda para fazer o nosso comentário esportivo e analisarmos o jogo como um todo, né? E o que aconteceu ali, e eles querem em seguida começar a jogar de novo, e eu digo, não mesmo, agora nós vamos para a parte gostosa do aprendizado, que é a educação e a física. Né? Então, eu fecharia assim com esse reforço, né?
de aprender, porque isso eu tive que aprender, porque até então eu tinha muito receio de dizer não às pessoas, até por falta de autoestima, por achar que dizendo não as pessoas não iriam gostar mais de mim, né? Então eu tive que remar, eu tive que buscar, porque se eu não aprendesse a dizer não para algumas situações, os meus alunos simplesmente iriam montar em cima de mim e a aula seria do jeito que eles bem entenderem, né? Mas se eu sou um educador não radical, mas convicto daquilo que eu quero passar para eles, eu digo a vocês que o não, às vezes, aparece muito mais do que o sim nas minhas aulas. E a resposta desse amor vem como? Vem, às vezes, no mesmo dia, no final de uma aula, ou no dia seguinte, vem um abraço, um beijo, um abraço apertado. Às vezes vem assim, Bárbara, pisei na bola, desculpa. Da mesma forma como eu faço com eles também. Porque eu tenho muita consciência de que quando eu tenho que pedir desculpa, não tenho orgulho nenhum. Então, eu tenho certeza que essa é uma das melhores formas de amor que a gente pode dar a alguém. Obrigado, professor Bira. O professor Norberto pede mais uma parte, ainda dentro do tema, só para quem entrou agora. Isso. A gente está debatendo aqui os elementos fundamentais e indispensáveis para uma educação em plenitude, e a gente está, nesse momento, falando sobre o educador, né? O professor Norberto pediu uma parte, em cima do que o professor Bira falou, para falar um pouquinho mais sobre o processo educador. Após a fala do professor Norberto, a gente vai prestigiar um pouquinho também os comentários dos nossos participantes. Por favor, professor Norberto. Bem rapidamente, quando o Bira diz ali da família, dos nãos, eu lembrando da família, eu sou filho de pai militar, e visitamos, ele teve que trabalhar em vários estados do país. Sendo assim, eu comecei numa educação infantil aqui, em Bento Gonçalves, depois vim para Porto Alegre, e aí tu vai contando as escolas que eu passei, eu contei até, antes de entrar na faculdade, até o ensino médio agora, né, do ensino médio, foram 7 escolas diferentes, em 7 cidades diferentes. Então, eu tinha que chegar na escola quando o meu pai chegava na cidade, em maio, ou em setembro, não era início de ano. A escola era diferente, a cidade era diferente, e as pessoas eu não conhecia. Então, eu tinha que, olha, eu ouvi muito não, o Bira estava falando não aí, isso me deixou mais forte. Eu choro agora porque eu estou demonstrando força. Quando nós choramos por algum motivo que é agradável, é porque tu está mostrando para as pessoas a força que tu tem. Foi bem difícil. E foram ciclos assim que só mostraram agora, quando eu relembro, Bira, e Daniel, e o pessoal que está assistindo, o quão importante foi eu exercitar tudo isso que aconteceu comigo e me tornar uma pessoa amorosa, por isso também. Por isso também. Então, quando o Bira diz ali, quando eu falei em limites, os limites são libertadores, são libertadores. O Jota Quest tem uma música que ele diz que a nossa liberdade é o que nos prende. E é verdade. A nossa liberdade é o que nos prende. Nós somos livres. Eu tenho uma esposa, eu amo a minha esposa, eu estou livre, eu posso sair na rua e tudo, porque ela sabe disso. Ela sabe que a liberdade que eu tenho é o que nos prende nesse amor. Então, quando o cara fala ali, uma banda de rock, o Jota Quest, a nossa liberdade é o que nos prende, e é verdade mesmo. Por isso que eu disse que os limites são libertadores, porque quando tu tem limite, tu é um cara mais disciplinado, tu é um cara mais educado. Tu participou de um processo de educação, parabéns. Daniel. Muito bem, professor Roberto, eu agradeço as colocações do Bira também. Vamos prestigiar um pouquinho agora também. As pessoas estão participando da live e tem muitas contribuições, inclusive eu já vi algumas respostas.
Até de respostas em cima do que o próprio Rafael fez para a gente, tem gente respondendo aqui, reforçando mais esse conhecimento. Então, a gente não está aqui como donos da verdade, a gente está aqui para conhecer outras posições, né? Primeiro, dar boa noite para o Miqueias, seja bem-vindo, nosso grande professor de Educação Física, lá do Rio Grande do Norte. É um prazer te ter com a gente aqui, Miqueias, viu? Vamos ver o que mais a gente sempre nas lives aí, Daniel. O Miqueias está sempre nas lives. O Marcelo Miller também, seja bem-vindo, meu grande amigo Marcelo Miller, um prazer te ter com a gente aqui. Já temos uma contribuição e o Birinha sempre contribui bem com a gente, né? A gente já está no tema sobre o educador. O Birinha coloca, a pessoa, o educador, né, quando investe no autoconhecimento, acaba por desenvolver sensibilidade e percepção apurada. Isso possibilita que ele desenvolva seu potencial em qualquer disciplina na sua totalidade. Muito bem colocado, Birinha. Sempre colocações muito pertinentes. Esse autoconhecimento talvez seja uma outra forma da gente poder desenvolver as habilidades. O Norberto tinha falado em valores, mas o autoconhecimento também é uma forma fundamental de desenvolvimento, né? O Evandro coloca, quando você quer ajudar as pessoas, diga a verdade. Quando você quer ajudar a si mesmo, diga o que elas querem ouvir. Thomas Schowell, economista. A Marina está dando um alô para nós, nossa querida ex-aluna do Monteiro Lobato, Marina Amanteia. Marina! Prazer, foi aluna de todos nós, né? Beijão aí, Nina. Grande beijo, Nina. O Rafael Gomes coloca conhecimentos, habilidades e atitudes. Novamente o Rafael coloca terminologia do mundo corporativo muito aplicável à vida pessoal como um todo. E aí o Evandro começa a fazer manifestações ali. As culturas brasileiras e americanas, deve ser isso, são muito diferentes relativamente ao esporte. Somos um país de um esporte único. Bem colocado. O Rafael coloca, a pergunta tinha o objetivo de somente questionar se existem diferenças muito significativas entre educadores de diferentes culturas e os prós e contras disso. Perfeitamente respondido. O Birinha coloca, a cultura esportiva deles é de especialização precoce. Mas aí o Evandro coloca pra gente, porque o Evandro já deu aula de futsal nos Estados Unidos, né? Então ele conhece em loco, né? Ele coloca. Exatamente. O esporte nos Estados Unidos não está na escola até o 2º grau. As academias têm esse papel formativo. O Carlos Pena, professor do Israelita, coloca, só feras. Muito obrigado, professor Carlos, prazer em ter aqui. Pena! Grande figura. E o Miqueias, obrigado por vocês trazerem tanto conhecimento. Bom, pessoal, acredito que a gente já tem aqui para o nosso segundo item aqui, né? Então, deixa eu passar aqui. Vamos falar um pouquinho do educando agora, né? Então, segundo Ferdinand Ro, para quem entrou há pouco na live, a gente está usando o referencial de plenitude como objetivo e finalidade da educação física, a partir dos referenciais de um artigo do professor doutor da Universidade de Pernambuco, Ferdinand Ro, que propõe a plenitude como formação da educação. A gente está transferindo esse conceito não só da educação em geral, mas para a educação física, porque a gente reconhece que a educação física, principalmente no século XX, tinha como fonte principal trabalhar basicamente a dimensão tática, técnica e física. E o ser humano é muito mais do que isso, né? Então é isso que a gente está trazendo. Ferdinand Ro diz o seguinte, que dentre os elementos fundamentais da educação, já falamos do educador, o educando, ele deve, segundo esse autor, ser o principal beneficiário do processo de educação, devendo ser respeitado como ser digno, único e insubstituível. E a meta educacional deve ser direcionada para o educador. Isso a gente já vem debatendo já com o Bira já há muito tempo nas nossas lives, né? Quando é que a meta educacional não é para o educador, para o educando? Por exemplo, no esporte, na própria educação esportiva, numa escola esportiva, isso acontece muito, né? Quando o professor começa a gerenciar as crianças a partir dos interesses dos pais, por exemplo, que quer ver o time campeão, quer que ponha só as crianças que têm mais habilidade em quadra, então está começando a desviar o objetivo de quem é o agente desse processo. Na própria situação do jogo mesmo, né? Quando o treinador, em busca de títulos, começa a botar só algumas crianças para jogar e não põe as outras, ele está desviando o objetivo final, para que a criança, para que ele atinja o objetivo dele. Então, a gente está colocando aqui que o principal beneficiário não for o educando,
nós não vamos ter um processo de plenitude educacional. Então, vou passar lá para outra ponta, depois eu volto para o Norberto de novo. Professor Bira, como é que a gente consegue, dentro de um processo de educação física, centralizar a educação exclusivamente no educando? Como a gente pode utilizar como referência essas colocações de ROR, a princípio, para a gente poder atingir, então, uma plenitude de educação dentro da área de educação física, professor Biratã? Pois é. Fiquei pensando aqui que dificilmente essa flecha vai só para ele, né? Não tem como, por mais que tu direcione, né, um trabalho na qual tu queiras chegar a uma plenitude ao aluno, sempre vai ter como base o educador, né? Independente da gente ter já falado sobre o educador, eu acredito que eu, como educador, parto do princípio que eu tenho que ter bem claro o que eu quero, aonde eu quero chegar e de forma eu quero chegar com esse educando. Se eu estou numa escolinha esportiva, se eu estou numa aula de educação física, um dos cuidados que eu tenho é de nutrir esse aluno com todos esses conhecimentos. Mas eu também sei que depois que minha aula terminar, ele vai sair da escola e vai para casa. Vai para um outro convívio. E aí eu sempre me pergunto, será que nesse outro convívio ele vai saber usar aquilo que eu penso que é bacana, que é legal, fora do trabalho da educação física? Porque se eu direcionar para o educando, aí eu volto de novo, só questões relacionadas ao esporte, né, eu não vou estar conseguindo trabalhar a plenitude desse aluno, porque a plenitude, para mim, envolve tanto a parte esportiva, como a parte de uma boa convivência. E o que se precisa para uma boa convivência? Né? Valores simples, mas tão complexos, tão profundos, né? Um respeito, né? Uma solidariedade, uma cooperação, uma união, tudo muito simples, muito tranquilo de se falar, né? E uma das coisas interessantes que o nosso trabalho a possibilita é vivenciar esses valores, né? Então, eu sempre falei assim, no momento que a gente está planejando uma aula, é tudo fácil, né? Porque a gente está planejando ela sozinho, não tem ninguém interferindo, né? E quando a gente vai planejar uma aula, eu acredito e penso e tenho muita convicção que dentro dela eu tenho que pensar nesse aluno ali dentro da escola e também fora da escola. Então, ali dentro, ele está jogando uma bola comigo, um handebol, basquete, o que for. Mas quando ele sai, ele vai deixar a bola ali e ele vai fazer a sua convivência com seus colegas, com a sua família, e também vai ter situações de conflito lá fora, como ele tem ali dentro. E o meu cuidado é ajudá-lo a ter um bom comportamento dentro, porque ele está ao meu alcance e ao meu trabalho, para que isso respingue quando ele for botar o pezinho para fora do portão da escola. Provavelmente, a partir daí, eu possa estar dizendo que eu estou começando a encher o copo desse guri de plenitude, ou dessa menina. Porque se eu me descuidar de uma dessas pontas, eu provavelmente não esteja chegando aonde eu quero. Por quê? Porque eu tenho muita convicção da onde eu quero chegar. Eu quero chegar ao ponto maior que eu posso enquanto ele for meu aluno, né? E gostaria de ter
a certeza de que quando ele não for mais meu aluno, ele vai conseguir tocar essa vida dele, né, sabendo conviver em várias situações, né? Isso não significa que a gente não perca a paciência, muito pelo contrário, né? É perdendo a paciência que a gente aprende a se educar e educar mais os outros também. Mas, voltando a direcionar para o educando, e passando a palavra já para o Daniel, para o Norberto, plenitude para mim, direcionada a esse aluno, é cuidar desse aluno como um todo. Se eu cuidar desse aluno pensando só numa parte da educação física, pelo menos é a minha visão, que é uma parte do movimento em si, eu não estaria, não estou, né, trabalhando aquilo que para mim são verdades e que provavelmente eu possa estar contribuindo para que esse aluno possa ser uma pessoa super bem integrada na sociedade. Muito obrigado pela... Muito bom. Norberto. Então, professor Bira. Professor Norberto, então, como é que fica esse processo do educador educando como agente principal do processo direcionado de educação? Muito boa a tua fala, hein, Bira? Sensacional, cara. E eu quero dizer o seguinte, a vida não é só o agora, porque nós temos ouvido muito assim, sobre o passado, o presente e o futuro, né? Eu quero dizer que a vida não é só o agora, é o agora, mas não é só o agora, porque a vida, a história da nossa vida é o percurso. Quando o Bira contou a história do passado, eu contei a história do meu passado, elas vêm no presente. As histórias ausentes, elas vêm agora no presente. E vão aparecer lá no futuro também. Então a vida não é só o agora, a vida é o percurso. Elas são ciclos, são momentos para repartir, para unir, para integrar durante uma determinada extensão de tempo, dentro de algum processo. E a vida boa, como o Bira bem falou ali, a vida boa que o aluno vai ter, o nosso querido estudante ali, é a presença de interesse, é a presença de inspiração, a presença de vontade, a vontade de querer as coisas, de ter propósito nessa vida aí, de ter uma intenção, porque essas virtudes conduzem as pessoas para o bem. Nossa, como eu ouvi o Daniel falando lá no colégio sobre as virtudes, elas conduzem para o bem. E a felicidade, que é intimamente ligada à plenitude, a felicidade é uma vibração intensa de uma sensação de prazer em estar vivo. A felicidade é essa sensação do prazer de estar vivo. E isso é um momento de plenitude, completa, inteira, plena. Quero saber também, como o Bira fala ali, se eles vão estar com o copo cheio ou não, porque a felicidade, que está intimamente ligada aí à plenitude, ela é fertilidade. A felicidade são momentos que finalizamos um ciclo dentro de um processo. Por isso que eu disse, quanto mais ciclos nós proporcionarmos para o nosso estudante, mais felicidade ele vai ter, mais plenitude ele vai ter. Show de bola, professor Norberto. Estamos recebendo aqui o professor, um grande colega de Monteiro Lobato, o professor Henry Ventura. Que satisfação. Que beleza. Que honra, hein? Futuro vereador. Henry, com certeza. É isso, né? Aí. Professor Robson Garcia, parabenizando nossa live. Um prazer também te ter com a gente aqui, Robson. O Rafael contribuindo com a gente também, concordando com as colocações do professor Bira a respeito do processo. O Birinha também, da mesma forma, concordando com as colocações do Bira em relação ao processo de direcionamento da importância do direcionamento do trabalho para o educador, mas engajando o educador também nesse processo, né? Marcelo Miller também, elogios aqui para a gente. Muito obrigado, Marcelo Miller. É sempre um prazer te receber aqui. Mas, meus queridos colegas, nós estamos indo para a parte final aqui da nossa live, né?
E vamos ver se a gente consegue, pelo menos, atingir o terceiro elemento fundamental que está interligado com o tema, que é a tarefa, que é a meta educacional. E dentro dessa meta educacional, a gente falou um pouquinho sobre o educador, quais são as características fundamentais para ele poder desenvolver a plenitude da educação. Falamos sobre o educando, o quanto é importante a tarefa educacional estar direcionada para o educando, mas a meta educacional, que é o tema da nossa live de hoje, passa pelo processo, então, segundo Ferdinand Roy, em que essa plenitude seria um processo de humanização a mais plena possível de cada ser humano, dentro de uma aula de educação física, e que não se esgota na aquisição intelectual do conhecimento. Ela passa pelas ações, pelo afeto, como Bira e Norberto colocam muito bem em relação ao amor, passa por posturas do professor, passa por convicções, e vai ao encontro de um processo que não é um processo de plenitude total, é um processo de aproximação dessa plenitude, hein? Eu tenho certeza que o Norberto, nós conversamos hoje sobre isso, vai abordar agora isso, né? Que não seja um processo de total plenitude, mas uma aproximação dessa plenitude. E aí, a partir dessa meta educacional e desses referenciais, professor Norberto, queria te escutar, nós conversamos um pouco hoje sobre esse processo de plenitude, aproximação de plenitude, e tu me deu uma explanação bem interessante que eu acho que eu gostaria que pudesse compartilhar com as pessoas sobre essa meta de plenitude, por favor, professor Norberto. Isso, Daniel, eu até estou me movimentando aqui, porque a vida é movimento, é isso aí mesmo. Tchê, eu estou com um copo aqui, ó, dá para enxergar aqui o copo. O copo não está transbordando. Dá para enxergar aí o copo? Acho que Sim. Dá, né? Sim. Ele está com um limite ali, que eu estou chamando de borderline ali, tem uma borda ali. Ele não está inteiro. Por que ele não está inteiro? Porque quando Sócrates falou para nós lá que só sei que nada sei, isso me leva a crer que somos seres incompletos, inacabados. Não estamos prontos ainda. Então, aquela plenitude, dificilmente nós vamos encontrar ela lá na borda superior do copo, porque tem esse limite. E esse limite eu estou chamando ali, na verdade, de margem de segurança. Seria uma margem, seria a praia. Porque quem vai à praia pode tomar banho de mar ou pode ficar na areia. Então, aquela faixa de areia acaba representando essa... Opa, aqui, ó. Essa partezinha que está faltando aqui, ó, da plenitude. Que a plenitude, de qualquer forma, ela é total, mas para ela ser, no caso do professor, com toda aquela humildade pedagógica, né, ela acaba, na minha opinião, não sendo totalmente inteira por uma questão até de educação. E aí é aquela história da satisfação. Tem uma história muito boa, verídica, verdadeira, claro. Um amigo do meu pai, uma parente dele, uma prima dele, por algumas vezes foi comer na casa dele, e aí numa delas ela disse: bah, comi muito bem, tô com o bucho cheio. Aí ele disse: não fala isso, Maria, bucho cheio não. Fala que tu tá satisfeita só. Aí a Maria disse: ah, tá, tudo bem. Num outro encontro que eles tiveram lá, várias pessoas à mesa e tudo, e ela comeu bem e tudo, e ela disse: ah, coisa bem boa. Ele olhou para ela, apavorado: vai me dizer de novo que tá com o bucho cheio, né? Aí o que ela falou? Ah, Pedrão, tô com o satisfeito cheio. Então ela estava com satisfeito cheio. Então, o satisfeito cheio seria essa totalidade, seria essa completude. Poderíamos chamar isso de plenitude, na verdade, né? Mas eu fico nessa preferência aí de deixar uma margenzinha, uma bordinha, porque a vida é movimento, e para não derramar, na hora de movimentar o copo, não derramar toda essa plenitude, não ficar sem a plenitude. E, na verdade, a água é o que nos traz essa plenitude. É ou não é, Bira? Um filho é nutricionista, hein?
Show de bola. Então, vamos lá, professor Bira, contigo agora, então, meta educacional em relação a elementos fundamentais, com relação a ser um dos elementos fundamentais da educação, professor. Pois é, eu fiquei pensando assim, não sei se como meta, mas eu não vejo assim possibilidades de fazer uma reflexão, de trazer o assunto, que não seja a gente partir e olhar da nossa própria história, né? Então, parto do princípio que não estamos aqui só para ficar contando histórias, mas história, já falei aqui, ela me aguça, né? Ela me prende a atenção. E aí eu começo cada vez mais a prestar atenção na minha história. E eu não tenho memória de longa duração, mas as que eu tenho, elas já vão me sustentando em algumas coisas para me mostrar de que forma eu tenho que começar a me dirigir cada vez mais às coisas que eu estou fazendo, né? E aí eu fiquei pensando assim, que se um dia eu pensar ou entender que eu já estou pleno, eu corro um grande risco de cair em depressão, porque eu penso que a vida vai perder a graça, né? Porque não tenho mais nada para fazer, né? Estou completo, não tenho motivação mais nenhuma, não tenho mais nada para aprender, estou show de bola, né? E eu confesso a vocês que eu tive pertíssimo disso. Pertíssimo disso. E aí, confesso a vocês com toda a minha humildade e com todo o meu carinho que a depressão me pegou. E até eu entender que ela veio para me ajudar a entender um pouco mais da minha vida, eu tomei um laço extraordinário. E eu sou obrigado a bater palma para tudo isso, porque eu não me acomodei. E aí eu comecei a entender que eu estou no início dessa água que o Norberto apresentou no copo aí. Eu tenho muita coisa para encher desse copo. E aí eu quero dizer para vocês que uma das maneiras que eu estou entendendo e aprendendo que eu tenho muito para encher esse copo é quando eu comecei a abrir esse campo para uma das coisas que eu gostaria que toda a escola tivesse, que é o estudo da espiritualidade. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Porque depois que muitos fatos aconteceram na minha vida, e tudo tem um tempo para isso, que eu comecei a abrir um campo para enxergar e para viver um pouco em cima disso tudo, foi aonde eu descobri as coisas mais bonitas que eu atualmente estou fazendo. E elas só vieram a aparecer e continuam aparecendo, mesmo dentro dessa situação que hoje a gente está vivendo, quando eu comecei a aprender a me aquietar, a conversar um pouquinho comigo mesmo, a tirar um tempinho para bater um leve papo comigo mesmo, porque a gente bate papo com todo mundo, a gente marca encontro com todo mundo, mas a gente não marca um encontro com a gente mesmo, né? E é onde estão as maiores riquezas. E eu também aprendi que marcar um encontro comigo mesmo não é nem um pouquinho uma forma de egoísmo, muito pelo contrário. Porque no momento que eu começo a me entender melhor, no momento que eu começo a reagir a situações melhores, todas as pessoas que estão em minha volta, elas vão também receber esses respingos de um Bira melhor, né? De um Bira mais solidário, de um Bira mais amoroso, mais carinhoso, enfim, né? Então,
Eu acredito que a gente possa pensar em outro momento de que forma a gente pode, em outra live, o que é olhar para dentro, né? O que será que tem dentro de nós aí que a gente não presta atenção? Mas eu vou voltar a dizer para fechar o meu ponto. Existem coisas maravilhosas e eu tenho certeza que eu recém comecei a descobrir, sabe? E eu tenho uma vontade muito grande, é o que eu estou fazendo com os meus alunos agora e é o que eu estou fazendo aqui em casa com os meus familiares também. É poder olhar cada vez mais para dentro de mim, para que eu possa fazer com que as pessoas enxerguem em mim não só as coisas que estão fora, mas que elas enxerguem o que estão dentro de mim também, para sentir a importância do que é olhar para dentro. Eita, Obrigado pela colocação, professor Bira. E o professor Carlos está te elogiando pelas tuas colocações aqui, está tendo que sair agora. O Marcelo Miller também está reforçando excelente as tuas colocações, né, Bira? Só que um aspecto importante, pessoal, para a gente poder fechar, pelo menos, passar a régua no que o nosso artigo estava tratando, né? E o Bira agora, no final, traz basicamente o que o autor, dentro do artigo, né, sobre a plenitude da educação, nós transportando isso para a educação física, ele diz basicamente, Bira, que a gente tem que desconstruir esse conhecimento da racionalidade humana e investir, sim, numa espiritualidade, não também, como tu coloca, de uma situação de religião, mas uma espiritualidade de sentido de vida e de liberdade de vida, né? Porque o Frederico Roy coloca uma coisa que é importante, ele faz não uma divisão, mas ele traz para que a gente possa pensar uma série de dimensões que estão interligadas no ser humano, eu estou até passando elas ali para a gente, para que a gente possa, o educador possa se dar conta que ele não está só treinando um corpo ou educando um corpo, ele está desenvolvendo uma estrutura de vida, ou um corpo celeste, como vocês quiserem colocar, físico-corporal sensorial, psicoemocional, prático-laboral profissional, relacional social, político-econômico, comunicativo, sexual de gênero, étnico, racial, mental, intelectual, estético, ético e intuitivo espiritual. Então, pra gente, o que o nosso autor traz é que a gente tem que pensar no ser humano como uma constituição muito maior do que a gente vê, né? Então, é por isso que é fundamental a gente não ficar só pensando, como coloca o Bira, e de maneira nenhuma a gente vai ter esse pensamento de só trabalhar com situações concretas de aprendizagem, trabalhar com aspectos. Eu fiz aquela provocação para o Bira, não direcionando para o Bira, mas direcionando que muitos profissionais, principalmente na passagem dos anos 90, dos anos 2000, transformaram a educação física numa grande recreação, onde se largava uma bola e ficava conversando com os alunos lá da quadra. É por isso que eu trouxe aquela reflexão, Bira, porque eu conheço muito bem o teu trabalho e sei que tem um equilíbrio muito grande entre o ensino da aprendizagem pedagógica e o ensino da formação humana. Mas eu observo que muitos profissionais da educação física, num desenvolvimento de um conhecimento, de uma exacerbação da pedagogia humanista, que invade a aula e aí não ensina mais nada na aula, só fica desenvolvendo as relações. As relações são muito importantes, mas todo o processo é importante para que a gente possa se aproximar de uma plenitude em termos de todos os aspectos que a gente tem aqui como formação. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a participação das pessoas que estavam aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez. Foi um grande prazer estar com todos que estão aqui. Agradecer ao professor Ubiratã e, mais uma vez, poder compartilhar conhecimento e ter essa relação de ter o privilégio de ser amigo do professor Ubiratã. Isso é um privilégio, é um tesouro que eu tenho na minha vida, né? E poder, mais uma vez, poder estar próximo do professor Norberto, que é um outro tesouro que eu tenho na minha vida, só que por caminhos da vida, né, Norberto? A gente acabou indo por outros caminhos nesse momento, mas essa é uma possibilidade que a gente pode resgatar. Então, para poder aproveitar esse momento, vou pedir, então, que o professor Norberto possa fazer o fechamento da nossa live. Por favor, professor Norberto. Agradecer, muita gratidão por ter sido convidado aí, um convite maravilhoso. E como eu tenho criado muitas poesias, está terminando a live ali, eu queria ler uma poesia bem rápida,
porque nesses tempos nossos é tempo de esperançar. Então eu vou ler uma poesia rapidinho aí para vocês. Comecei lendo uma poesia, vou terminar lendo outra aqui, de minha autoria. Tempo de esperançar. Aguardar o normal com paciência e imunidade. Mudar o habitual com experiência e integridade. Valorizar o primordial com ciência e humanidade. Resgatar o educacional com essência e solidariedade. Muito agradecido, gente. Um grande abraço e até a próxima aí. Valeu. Muito obrigado, valeu. Show. Obrigado, gente. Pessoal, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado e muita Valeu. gratidão para todos. Show, Amém. show de bola. Muito bom, amém.